como multiplicar seus ganhos na fundição sob pressão em 4 passos. Eu sou o Renato da Pisani Lubrificantes e a ideia deste vídeo é mostrar para você como reduzir os custos de forma otimizada na aplicação de desmoldantes. Antes de avançar nesses 4 passos, eu vou contar uma pequena história da evolução dos desmoldantes que eu presenciei. Eu sou da época ainda em que se utilizavam desmoldantes para fundição sob pressão base grafite, que nada mais era do que uma dispersão de grafite em água, diluído numa proporção de no máximo 1:10. Você pode imaginar um desmoldante base grafite aplicado na diluição máxima de 1:10, era um horror, era um inferno, era muito ruim. O operador ficava completamente sujo, as máquinas totalmente sujas. O processo de uma forma geral era bom, mas por que você tinha que usar um desmoldante base grafite? Porque os moldes já eram um pouco mais velhos, eles já tinham trincas, eles já tinham fissuras e as peças tinham uma facilidade muito grande de agarrar. E com isso você tinha uma perda significativa do processo de fundição. Os ciclos eram extremamente longos e a aplicação era cada vez mais complexa. Depois de passar muito tempo utilizando esse tipo de desmoldante base grafite, ninguém sequer imaginava que uma outra solução poderia ser encontrada. Quando de repente nós nos deparamos com um produto que era uma emulsão aquosa, aplicado da mesma forma, só que totalmente isento de grafite, e com diluições da ordem de 1:80, por exemplo. Era uma evolução muito grande na linha de processos de fundição sob pressão. Ninguém imaginava que você pudesse substituir esse produto base grafite por um produto branco, de aspecto leitoso, em que o processo de aplicação era praticamente o mesmo. Mas os resultados começaram a surgir e os resultados começaram a ser muito bons. Vocês podem imaginar que as peças começavam a sair muito claras, brilhantes, e o aspecto superficial dessas peças também contribuía significativamente para uma melhoria da qualidade dos fundidos. Então você tinha fundidos sem porosidade, sem problemas de trincas, sem problemas de rechupes, sem problemas de empenamento e a coisa funcionava muito bem. Depois as coisas foram evoluindo, eu cheguei inclusive a testar produtos base pó. Era um desmoldante totalmente isento de água, aplicado por pulverização também, com uma pistola de pintura eletrostática. Esses desmoldantes em pó, aplicados por pulverização de forma eletrostática, eles apresentavam ótimos resultados. As peças saíam com aspecto muito brilhante também, sem defeitos internos, de uma forma excelente. Porém, tinha um problema. Todo o processo de resfriamento dos moldes ficava a cargo dos sistemas internos de circulação de água, porque a partir do momento em que o desmoldante não continha água, o calor somente era extraído através da circulação interna de água. E nem sempre todos os moldes e todas as empresas estavam preparadas para trabalhar com esse sistema de extração de calor dos moldes. Então, infelizmente, esse é um processo que acabou tendo vida curta, porque as empresas não estavam preparadas para isso. A situação era completamente diferente. E de lá para cá, algumas coisas foram evoluindo, algumas coisas foram mudando. E hoje o que se tem são grandes avanços tecnológicos em toda a formulação desses desmoldantes, que vão desde a escolha correta das matérias-primas, desde o processo de aplicação, que passa pelo processo, inclusive, de monitoramento da temperatura superficial do molde, definição do ΔT e, consequentemente, uma redução significativa dos custos e uma otimização do processo de aplicação desses desmoldantes. Agora é hora de falar do passo número 1, que é o monitoramento da temperatura superficial do molde através de um sistema chamado TTV, que significa Total Thermal Vision, que nada mais é do que um sistema em parceria com a empresa Marpus e a Baraldi, isso em nível mundial. Agora eu vou falar do passo 2, que nada mais é do que um software para análise do ciclo de lubrificação, o famoso ΔT. Esse ΔT, quanto menor for, maior é a vida útil do molde. Agora eu vou falar do passo 3, que nada mais é do que a correta seleção do desmoldante da linha Casting TTV da Baraldi, que são emulsões aquosas, produtos isentos de água, produtos isentos de silicone ou mesmo produtos isentos de cera. Agora eu vou falar do 4º passo, que é o balanço perfeito, que é aplicar a quantidade correta de desmoldante no menor tempo possível. O desmoldante precisa ter, acima de tudo,
a capacidade de formar uma película desmoldante em temperaturas elevadas, preferencialmente acima de 320 graus Celsius. Depois, ele tem que contribuir para uma boa separação entre a peça injetada e o molde, garantir uma boa lubrificação das partes móveis. Depois, balanço térmico da superfície, que foi o que eu comentei anteriormente, que é o famoso ΔT. Quanto menor esse ΔT, maior a vida útil do molde. Posteriormente, garantir uma boa fluidez do metal injetado. O metal injetado, como ele passa pelas áreas mais quentes, ele não pode perder temperatura, porque se ele perder temperatura, a fluidez cai. Então é preciso garantir uma boa fluidez desse metal injetado para que ele possa atingir todas as partes do molde. Depois, é preciso que o desmoldante proteja esse molde, substancialmente em diversas faixas de temperatura. E por fim, e não menos importante, o desmoldante tem que contribuir para um bom acabamento superficial da peça e principalmente sem defeitos interiores, sem rechupe, sem porosidade, sem trincas, sem empenamento, ou seja, uma peça perfeita. É para isso que um desmoldante serve. Você viu os 4 passos na otimização da aplicação dos desmoldantes para fundição sob pressão das ligas de alumínio, magnésio e zinco? Está interessado em reduzir o custo total da lubrificação de forma sustentável? A Pisani Lubrificantes fornece o melhor desmoldante juntamente com uma consultoria técnica especializada e apresenta uma solução para que a sua empresa obtenha os melhores resultados de forma imediata. E não se esqueça, deixe seu comentário, deixe o seu like e entre em contato conosco. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.